Quero louvar o Senhor por uma graça especial, chamar o Paulo aqui para falar qual é a graça especial, porque a gente já vai começar louvando a Deus. Uma alegria grande poder estar com vocês aqui nesta noite, e não poderia deixar de estar, né? Porque é um momento da minha vida muito ímpar, sem igual. Algo que eu não tinha programado para a minha vida e que aconteceu. E eu me deixei ser conduzido por Deus, e ao final agora do 6º ano de formação da Escola Diaconal, o mês que vem, dia 27 de setembro, será a minha ordenação. Sou fruto do grupo, né? Não tem como dizer que não, né? E eu espero todos vocês nesse dia 27 para celebrar esta ordenação, que ela não é minha, ela é nossa, né? Não é algo que é particular, é algo que é da igreja. Vai ser aqui na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, nessa mesma avenida, depois ali da rotatória, às 20 horas, é uma sexta-feira, tá? Então, quero vê-los lá. Amém. Vamos levantar os nossos braços, louvar o Senhor, louvar pelas vocações, louvar pelos aqueles que tiveram esse chamado, louvar pela nossa vocação de evangelizar no mundo, de estarmos envolvidos no mundo. Que o Senhor seja louvado, bendito, glorificado, exaltado por todos os séculos dos séculos. Coloca a sua mão na sua boca e pede ao Senhor que te liberte de todo espírito de murmuração, aquele espírito de reclamação, de reclamar das coisas, de reclamar dos problemas, de reclamar do que não deu certo. Pede ao Senhor uma libertação. Se você tem essa prevalência de reclamar, de murmurar, pede ao Senhor uma libertação agora para os teus lábios. Coloca a mão na sua cabeça, pede ao Senhor agora uma graça maior ainda. A graça de louvar a Deus em todas as circunstâncias. De louvar a Deus diante das dificuldades, de louvar a Deus diante dos problemas, de louvar a Deus diante das derrotas, de louvar a Deus. Fala para o Senhor que Ele te dê a graça de louvá-lo, 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 independente das circunstâncias. Senhor, dá-me, Senhor, que a primeira palavra que vem à minha mente seja de louvor. Dá-me, Senhor, diante de qualquer luta, a primeira coisa que vem ao meu coração seja te dar graça. Senhor, diante de qualquer momento dolorido, sim, podemos sofrer, podemos sentir, podemos chorar, mas que nós saibamos que a Deus se deve o louvor. E já diga para Ele: eu te louvo por todas as coisas da minha vida. Eu te louvo por toda a minha história. Fale isso com muita convicção. Eu te louvo por toda a minha história. Quer dizer, tudo aquilo que já passou, de bom ou de ruim, tropeços, quedas, feridas, acidentes, vitórias, conquistas. Diga: eu te louvo por toda a minha história, porque ela me trouxe aqui. E eu te louvo, Senhor. Estende a sua mão e vai pedindo que o Senhor derrame amor naqueles pontos onde está mais difícil de você ver amor. Às vezes, pessoas que você ama e que não percebem o amor que você tem dedicado, filhos, amigos, amigas, irmãos, que às vezes não percebem, mas o amor está ali. Vai pedindo também para que o amor esteja aonde o diabo plantou desamor, aonde o diabo plantou ódio, plantou vingança, plantou raiva, plantou revolta. Clamamos agora que o amor esteja ali para curar, restaurar, refazer. Te pedimos teu amor poderoso para curar enfermidades, Senhor. Porque o amor é capaz de curar o enfermo. O amor é capaz de curar o coração abalado.
O amor é capaz de restabelecer a saúde mental. Derrama teu amor. Pede para o Senhor agora te dá a graça de colocá-lo no centro da sua vida. Muitas vezes nós não percebemos, mas nós ficamos no centro, Deus fica fora do centro, e nós, sem perceber, achamos que Deus está lá para nos servir. E aí a gente então está no centro, achamos e nos indignamos de que Deus não perceba o que estamos passando, ou que Deus não tenha resolvido, ou que Deus não esteja nos escutando, claro que Ele está, ou que Deus não esteja já realizando. É porque a gente está invertendo. A gente está ficando no centro, acha que nós somos o centro. Então as nossas coisas, os nossos problemas, as nossas necessidades, os nossos desejos, os nossos sonhos, eu, e aí de repente eu não percebo que eu falo com Deus, sei que Ele é Deus, sei que Jesus é maravilhoso, sei que Jesus é o Senhor, mas eu sou o centro. E é hora de dizer não, Deus é o centro, Jesus é o centro. Eu tenho que estar ao redor dEle, para servi-lo, para reverenciá-lo, para adorá-lo, para aclamá-lo, para bendizê-lo. Ele é o centro. E o que Ele nos der, seremos gratos. E ficaremos felizes e podemos apresentar a Ele nossas necessidades ou nossos sonhos, mas temos que lembrar sempre, é Ele que é o centro. E eu estou aqui para servi-lo, para amá-lo, para glorificá-lo e para receber dEle a bênção de que Ele me leve com Ele. Mas Ele é o centro. Diga para Jesus, você é o centro da minha vida. Se você não tem ficado no centro, é porque eu sou difícil, sou teimoso, eu sou muito carente, eu estou sempre apresentando a minha necessidade, e aí não percebo que você é o centro. Então eu quero te pedir, Jesus, vem ser o centro desse grupo de oração. Tu és o centro desta igreja, tu és o centro da minha vida, tu és o centro de todas as coisas, e todas as coisas orbitam ao teu redor, porque tu és o centro, eu não sou o centro. Minha vida não é o centro, você é o centro. E eu quero ter a paz de quem sabe que está ao teu redor, e não achar que eu vou ter paz quando você resolver as coisas, porque eu sou o centro. Diga para Ele, porque a paz vem exatamente disso, de eu saber o meu lugar, e de eu saber qual é o lugar dEle. E o lugar dEle é no centro de tudo. Diga para o Senhor, tu és meu centro, Senhor. Coloca as coisas na ordem certa na minha vida, Senhor. Coloca as coisas na ordem certa. Você no centro. E todas as coisas em ordem. Senhor, tudo que está sob a minha responsabilidade, coloca na ordem certa, Senhor. Eu quero estar diante de Ti dizendo que eu quero que a ordem estabelecida seja a ordem que você quer estabelecer. Te adorar, te reconhecer como Salvador, te reconhecer como aquele que vive pela eternidade, o imortal, o eterno. O amor como fonte de toda a expressão para com as pessoas. O amor para com aqueles que é mais difícil amar. Senhor, eu te peço, põe ordem na minha vida. E me concede tudo, Senhor, que está nos teus planos. E eu me submeto às tuas ordens, Senhor. Vem ser o centro, Senhor. O centro, Senhor. Se você está colocando Jesus como centro da sua vida, estende a sua mão e pede para o Senhor te inspirar, te revelar, fazer você poder sonhar os sonhos dEle. Deus tem projetos extraordinários para todos nós. Quando eu vejo a história de Abraão, velho, já cheio de idades, e Deus tendo sonhos para ele,
E ele podendo sair da terra de Ur e enfrentar caminhos desconhecidos. Quando Deus chama Jacó, Jacó sai e ele se entrega ao sonho da escada com os anjos subindo e descendo. E aí ele sabe para onde ele tem que ir e vai até a terra de Labão. Passa terríveis provações. Quando José é vendido pelos irmãos que haviam planejado matá-lo. E por que queriam matar José? Porque ele sonhava que ele era um trigo e os outros ao seu redor o reverenciavam. E os irmãos, enfurecidos que o caçula sonhasse que todo o trigo o adoraria, decidiram matá-lo, acabaram por vendê-lo, e ele de escravo se tornou braço direito do imperador, e seus irmãos tiveram que ir lá para adorá-lo, para implorar comida. Quando o sonho é de Deus, não significa que não haverão terríveis provações. Eu até não quero não, Jesus, provação, não sou fã delas não. Mas a garantia de que os sonhos se realizarão, ninguém tenha dúvida. Então, se você colocou Jesus como centro, estende a sua mão e pede: Senhor, coloca no meu coração os sonhos verdadeiros, os sonhos que tu queres para mim. Se são os sonhos que eu venho tendo, as lutas que eu tenho empreendido, seja glorificado o teu nome. Mas se ao contrário, Senhor, é preciso trocar estes sonhos, troque-os. Estou nas tuas mãos, tu és o centro, concede-me sonhar aquilo que é o teu plano, Senhor, porque eu sei que os teus planos são de bênção, são de vitória, são de glória celestial. Por isso, Senhor, concede-me eles. Não tenho medo de sonhar, Senhor, esses sonhos que tu me deres. Dá-me forças para seguir estes sonhos. Dá-me força do Espírito para viver estes sonhos. Seja quais forem, seja quais projetos tiver, Senhor. Quem quiser acompanhar texto do Salmo 103 da Bíblia Ave Maria, 104 da Bíblia de Jerusalém, ou das Bíblias de tradução João Ferreira, de tradução evangélica, 103 também da Bíblia das Paulinas, não sei como é que está o teu Salmo, Salmo 103. Na verdade, para todos, acho que a maioria já sabe disso, a diferença da numeração dos salmos não é porque é uma Bíblia evangélica e a Bíblia católica, é porque os evangélicos usam a numeração hebraica, enquanto que nós católicos usamos a numeração latina. Jesus, quando cita os salmos, ou nós não sabemos exatamente, os evangelhos, quando citam os salmos, utilizam sempre aquilo que era natural dos gregos, citando sempre os salmos na tradução latina. Então, é por isso que tem a diferença, e aí, só para não dar o braço a torcer, hoje em dia, os especialistas escrevem os dois números para ninguém se achar ruim com ninguém, uma coisa muito insignificante. Então, o Salmo 103 da Bíblia Ave Maria diz assim, versículo 1: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, Senhor meu Deus, vós sois imensamente grande. De majestade e esplendor vos revestis, envolvido de luz como de um manto. Vós estendestes o céu, qual pavilhão, acima das águas fixastes vossa morada. Das nuvens fazeis vosso carro, andais nas asas do vento,
Fazeis dos ventos os vossos mensageiros, e dos flamejantes relâmpagos vossos ministros. Fundastes a terra em bases sólidas, que são eternamente inabaláveis. Vós a tinhais coberto com o manto do oceano, as águas ultrapassavam as montanhas, mas a vossa ameaça, elas se afastaram. Palavra do Senhor. É um hino ao Criador. E eu peguei este salmo, é um salmo longo, não é? Um salmo bem longo, se vocês forem ver. E este salmo é um louvor a Deus de uma forma muito poética, tanto que ele vai dizendo: as águas estavam acima das montanhas, mas a vossa voz, as águas retrocederam e as montanhas deram lugar às tuas águas. E aí ele vai falando para quem isso? Ele vai falando para a sua alma. Ele começa: bendize minha alma ao Senhor. E aí ele começa: Senhor meu Deus, vós sois imensamente grande. Ele está falando para ele mesmo? Exatamente. Ele está fazendo um poema maravilhoso e fantástico, todo poético da criação, para encantar a sua alma, para dizer: alma, se encante diante de Deus. E o que eu vejo hoje é como é muito difícil as pessoas perceberem e se encantarem com Deus. Claro, quando a gente está diante de um pôr do sol fantástico, diante de um mar num momento belíssimo, ou diante de alguma visão panorâmica fantástica, assim nós cristãos acabamos louvando a Deus. Mas este salmista, ele está criando, ele está fazendo poesia para a sua alma perceber que em tudo, Deus tem que ser bendito. Se você pegar o Salmo 1, tudo que respira, louve ao Senhor. Se você pegar o Salmo 150, é o Salmo de louvor. Se você pegar os últimos 50 salmos, os aleluias, todos os salmos de louvor. E de todos os livros da Sagrada Escritura, para os judeus, os 5 primeiros, o Pentateuco, é os livros sagrados. O resto é livro poético. Mas qual livro ele mais usa? O Salmo, porque toda a sua celebração é salmódica. Para nós católicos, aqueles que vão viver a vida religiosa, o primeiro projeto é rezar os salmos, os 150 salmos, ou no mínimo em 4 semanas, ou pelo menos nas ordens mais exigentes, durante uma única semana, parar o dia e rezar os 150 salmos. Quando os terços estavam só com os primeiros mistérios, eram para se igualar aos salmos, porque o povo não tinha como ler os salmos e nem decorar os salmos, mas decorar as Ave-Marias era muito fácil. E aí os 3 mistérios, vezes as 50 contas, você tinha os 150 salmos. Era para louvar o Senhor. E se você não tinha como aprender a ler, faziam-se as pinturas, os artistas pintavam para que as pessoas pudessem lembrar as obras do Criador. E isso desde os primeiros séculos, desde as primeiras escavações das sepulturas, dos primeiros mártires no campo do Vaticano, o campo de sangue, né? Vaticano significa campo de sangue, porque ali foram mortos milhares por Nero e pelos primeiros imperadores. Encontravam-se gravuras de louvor. A gente não pode perder isso. Quando a gente pega o Novo Testamento, ele é cheio de salmos novos. Pega Lucas, capítulo 1, minha alma engrandece o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus. É um salmo. E se você pegar e olhar o rodapé, você vê que Nossa Senhora fez esse canto juntando uma porção de salmos e outros textos salmódicos do Antigo Testamento.
E quando você pega São Paulo e você vai ler, se você tivesse uma Bíblia em grego, mas nessas Bíblias mesmo, se você pegar na de Jerusalém ou mesmo na tradução da Loyola, você vai ver que eles sempre separam com uma letra em itálico. Itálico é quando você muda a letrinha assim, para perceber que aquilo era um cântico, era um hino. Não era uma citação qualquer, era um hino que provavelmente a comunidade cantava. Os salmos faziam parte. E o que eu acho fantástico nos salmos é porque eles falam da vida. Tem salmos terríveis, tem salmos onde o salmista diz: Senhor, me liberta dos meus inimigos, que não fique nenhum de pé, coloque-os debaixo do escabelo de teus pés. Ele falava do sofrimento dele. Era um diálogo de reconhecimento do tamanho de Deus. É uma pena. Estamos vivendo um tempo que quem tem fé não pode se iludir, se acelera a passos largos um fim. Não sei se será o fim onde Jesus voltará já sobre as nuvens do céu, não sei se será um fim que abrirá um novo milênio, não é, para os milenaristas, cada um interpreta lá os seus textos de Daniel e do Apocalipse. Mas uma coisa é certa, ou vocês acham que esse calor todo e esta reviravolta toda não significa nada? Vai de repente parar. É claro, ela é fruto de agressões e desamor. Desamor entre as pessoas, desamor com a natureza, desamor para com o cuidado do mundo, mas é aquela história de que a bola foi jogada lá de cima do morro, agora ela só ganha volume. Todo esforço que você fizer para diminuir a velocidade, mas que ela vai vir, vai vir. Portanto, melhor hora para ver que é preciso louvar aquele que pôs ordem em todas as coisas. Eu estava rezando, lembrando, me lembrei de um evento que eu estive, representando o Brasil, e depois da minha colocação, era um momento de louvor. E aí um padre francês, padre Daniel Lange, que escreveu belíssimamente, acompanhou João Paulo II, aquele fala Primavera da Igreja, escrito por ele sobre João Paulo II, esse padre francês, um santo, acho que ele deve estar vivo ainda, mas deve estar lá com seus quase 100 anos também. É um santo vivo. E aí ele foi conduzir o louvor. E aí no meio daquele jeito francês dele, calmo de fazer, ele pegou um salmo, começou a cantar o salmo, os músicos ajudaram, aí o outro cantou em inglês, porque era um evento internacional. E aí ele parou e disse: eu queria chamar aqui quem tem uma história de louvor. E aí muita gente levantou a mão, né, que queria lá dar seu testemunho, eram todos pessoas que tinham muitas histórias belíssimas. E aí veio uma moça com uma cadeira de roda, e ele daí pediu que ela fosse até ali, e ela subiu no palco. Eu estava sentado no palco, eu tinha acabado de pregar. E aí ela foi ficar perto de mim, era uma jovem, bem mais jovem que eu. E aí ela foi falar, e ela era uma jovem persa, né, nascida no Irã. E ela disse que ela morava numa pequena aldeia, aonde tinha uma comunidade católica, cristã, porque lá eles não têm muito essa diferença. São tão poucos os cristãos do Irã que como eles eram uma comunidade muito pequena, uma cidadezinha, um vilarejo muito pequeno, eles conseguiam viver ali a sua fé. Tinha a igreja e tinha um sacerdote. E lá não, lá a porcentagem é muito pequena e você não pode ter liberdade religiosa. Mas ali eles tinham, porque viviam. É aquela coisa de que o mesmo governo faz um pouco de vista grossa para eles, porque estão pequenos lá. E era o dia do casamento dela.
E aí o padre fazia a celebração, e naquele dia chegou uma milícia, e a milícia, a primeira coisa que foi entrar na igreja e atirar em todo mundo. E atirou no padre, e como é uma comunidade muito pequena, faz poucas celebrações, ele tinha acabado de consagrar a Eucaristia, colocado a Eucaristia para os noivos tomarem. E aí o noivo dela foi assassinado, ela sofreu um arranhão, caiu, e nisso eles tiraram todos que estavam, as mulheres da igreja, mataram os homens, tiraram as mulheres da igreja. E aí ela foi sendo arrastada, muito jovem, devia ter uns 16 anos, né? Casam-se bem cedo. E aí ela lembrou que as hóstias consagradas ficaram no altar. E ela então, com medo de que fossem profanadas, ela disse, Deus está lá. E eles diziam, não, Deus não está lá. E aí ela se soltou correndo e correu para dentro da igreja, pegou as hóstias e comungou todas juntos para não serem profanadas, e aí o soldado atirou e ela ficou paraplégica da cintura para baixo. E aí, porque ela ficou paraplégica, eles deixaram ela viver. E ela quis pegar o microfone para dizer, não tenham pena de mim, porque eu não estou com pena de mim. Eu sou muito feliz. Eu estou feliz porque eu consegui atingir o meu objetivo, que era proteger o meu Senhor, que me protegeu e que me protege. E eu quero louvá-lo, porque Ele me manteve viva para poder testemunhar isso. E aí o povo aplaudiu ela, foi bonito, foi lindo. E ela falou, eu vivo para louvá-lo. Ela falou, não tenho nada para reclamar, porque sou muito feliz. E ela tinha perdido a família, tinha perdido o marido, tinha perdido a terra, tinha perdido tudo. Aí o padre Daniel Lange falou umas palavras e disse, quem pode dar um testemunho que você acha que de louvor, que possa ser como o dela? Aí nem tantos levantaram a mão. E aí um homem levantou a mão, um homem preto, e ele chamou, e esse homem disse, pegou também um intérprete, e disse, eu sou da Tanzânia, na África. E na Tanzânia, os pregadores vão lá, muitos brasileiros, eu já tive a oportunidade de ter sido convidado a pregar na Tanzânia, falou, mas se uma mulher aceitar a fé, ela tem que ter autorização do pai, porque o pai pode decretar tanto a morte quanto a prisão da filha que não aceitar, renunciar a ter aceitado a fé. E ele disse, e eu sou ele falou a palavra, mas era um feiticeiro, ele era um religioso, uma autoridade religiosa daquela religião deles lá de feitiçaria. E após a pregação, minha filha foi lá e disse que estava aceitando a fé. E os pregadores, sabendo que elas eram minha filha, pediram para ela pensar melhor, vir outro dia, que não precisava fazer aquilo. E ela disse, eu preciso louvar o meu Senhor. Falou, mas aqui, olha, está ali, está seu pai, está a polícia, você sabe qual é a lei, nós não sabemos o que ele vai fazer. E ela disse, eu tomei a minha decisão e eu quero louvar a Deus com a minha vida, se for. E aí ela fez a profissão, o povo aplaudiu, e o pai se levantou e disse, eu quero o cumprimento da lei. E eu quero, aí foram falar com ele,
foram tentar explicar, foram pedir para ela mudar de ideia, se ele não aceitaria que ela, mesmo tendo feito o voto público ali, aceitasse. E ela disse, não, eu não mudei de ideia. E aí eles falaram, então, vamos levá-la para a prisão. Ele falou, não, eu não quero a prisão. Ele falou assim, eu sou uma liderança religiosa, eu não posso deixar que uma coisa dessa passe em branco, eu quero a vida dela. E ela foi sacrificada, a justiça tomou a decisão era pública, ela estava na frente de todo mundo viu, e ela foi morta ali mesmo, saindo de um campo, era uma espécie de um campo de futebol, eu tenho as fotos, tudo, que era onde eu ia pregar, e ela foi morta ali mesmo. E ele voltou para a sua regiãozinha ali da Tanzânia, com a sua autoridade religiosa, não é, com o seu vigor e o seu poder que ele tinha, que a legislação permite. E aí ele diz que todos os dias, quando o sol nascia, ele lembrava da hora que ela tinha dito que Deus era maior que o sol e que ela ia louvá-lo para sempre. E aí ele não conseguia mais fazer as suas atividades, se retirou, fugiu do país, foi para uma outra nação africana do lado, e aí ele teve uma profunda conversão, e disse que ele descobriu que tudo valia a pena para louvar a Deus, e de que ele poderia louvar a Deus para um dia encontrá-la no céu. E esse foi o louvor dele. Aquele dia, eu fiquei olhando para mim e falando, como eu sou pequenininho, como há pessoas que estão louvando com a vida, e como eu deixo de louvar a Deus por pequenas coisas que não dão certo, que me contrariam ou que me ferem. E aí eu fiquei pensando que a nossa fé aqui no Brasil é uma fé muito fácil. É uma fé fácil. A gente sabe que ela está cheia de inveja, de traição, de rasteira, de tudo isso, de guerras entre teologias. Mas isso não é nada. Perto desses dois casos, houveram outros testemunhos lá, mas só quis contar esses dois, para poder dizer, louva a Deus, fala para a sua alma, bendize minha alma ao Senhor. Bendize minha alma ao Senhor, porque deu sabedoria para construirmos. Sou engenheiro, não é mais fácil para mim pensar assim. Bendize minha alma ao Senhor, por eu poder andar com liberdade e vir aqui louvar a Deus. Bendize minha alma, convencer a minha alma de que há muitas e muitas razões para louvá-lo. Gaste tempo para garantir que a sua alma bendiga ao Senhor.